over the hills and far from wide. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Olá, eu sou a Elis e eu faço parte do grupo de palestrantes do CELI, o Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos no online ainda para fazermos as reflexões dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre a nossa consciência espiritual. A base dessa nossa reflexão é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Será que nós já temos a consciência de que somos espíritos e não apenas esse corpo, essa personalidade que estamos nesse momento? Será que nós já temos essa percepção? Ou será que nós já sabemos isso na teoria, mas na prática ainda temos dificuldade de nos vermos como espíritos imortais? Vamos conversar mais sobre isso. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós viemos aqui para uma nova encarnação, nós sim vamos trilhando a jornada terrena, né? E nessa jornada nós vamos buscando conquistas. Nós vamos nos focando na nossa vida, naquilo que nós desejamos. Muita coisa é nos imposta, sim, pela sociedade, né? De ter uma profissão, casar, ter filhos, né? São arquétipos da sociedade que nós vamos tentando nos enquadrar. Nós chegamos num ponto da sociedade de materialismo que nós estamos tão voltados para as conquistas materiais que às vezes nós esquecemos que somos espíritos vivendo uma experiência na carne. E assim como nós conquistamos os nossos talentos aqui, nesse plano terreno, né? Nós começamos desde os 6 anos, mais ou menos. Hoje em dia se começa antes a estudar para conquistarmos, né, um cargo, uma profissão, uma posição de poder, de reconhecimento. Assim como nós fazemos esse processo, nós também precisamos fazer o processo com o nosso espírito imortal. Porque afinal de contas, nós não somos esta experiência que estamos agora. Então, sim, nós precisamos desenvolver talentos aqui para aquilo que nós viemos manifestar nessa existência. Sem esquecer dos talentos que nós precisamos potencializar, melhorar do nosso espírito imortal. Mas, como eu disse, nós estamos voltados para uma sociedade tão materialista que nós esquecemos disso. E aí nós achamos que nós somos essa personalidade de hoje. E aí começamos a buscar ter poder, ter reconhecimento, queremos ser importantes. Porque a nossa criança interna, ela quer ser vista, ela quer ser importante. Então, como o nosso espírito ainda está nessa infância, nós ainda temos isso assim, essa competitividade, né, de querer ser visto, de querer ser importante, de às vezes até ficar um pouco melindrado se algumas pessoas estão se sobressaindo muito mais do que nós, e nós estamos nos esforçando tanto sempre, né, para ter reconhecimento. Então acontece que nós ficamos muito voltados para isso e esquecemos da nossa parte espiritual. Esquecemos do processo que nós viemos fazer aqui de depuração do nosso espírito. Esquecemos de ampliar a nossa consciência espiritual.
E às vezes até perdemos um pouco essa consciência de que somos espírito. Porque eu, Elis, não sou essa personalidade. Eu estou Elis. Mas eu já fui muitas outras personalidades. E hoje, a Elis que se manifesta aqui, que está aqui encarnada, é um somatório de todas as personalidades até aqui. De todas as conquistas que o meu espírito foi fazendo ao longo das jornadas e ao longo também dos estudos, dos conhecimentos que fazemos lá no plano espiritual. Que aí nós viemos para cá para passar pelas provas e ver se aquilo que nós aprendemos realmente já conseguimos praticar. A mesma coisa acontece com nós, os espíritas. Nós estudamos muito. A doutrina espírita é uma doutrina, uma religião muito de fé raciocinada. Então nós buscamos o conhecimento, nós lemos muito, nós estudamos muito, temos as obras básicas para estudar. Mas quanto ainda tudo isso está no nosso intelecto? E nós ainda não conseguimos praticar. Até já temos conhecimento, até já temos entendimento teórico, intelectual, mas a dificuldade de colocar em prática é muito grande. Nós ainda não conseguimos fazer o que Francisco de Assis disse para os seus discípulos: vá e pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. Nós ainda precisamos das palavras, porque ainda não conseguimos ser o evangelho em nós, o evangelho de Jesus. Então todo esse trabalho que nós precisamos sim fazer para sair um pouco dessa parte só intelectual e irmos, ser evangelho em nós, fala daquilo que Joana de Ângeles nos traz, de que quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente consegue entrar em contato com o reino de Deus. Aquele reino de Deus que Jesus tanto falou quando esteve aqui entre nós. Mas como nós fazemos isso? Porque nós estamos num processo de desenvolvimento moral. Esse desenvolvimento do espírito. Porque se nós estivéssemos aqui somente para as conquistas da matéria, somente para conquistar bens, ter posses, títulos, quando nós fôssemos embora, nós levaríamos junto, não é verdade? Só que quando nós partimos daqui, quando nós desencarnamos, nós não levamos nada dessas conquistas da matéria, desses títulos que nos compõem aqui. O que nós levamos junto é as conquistas morais do nosso espírito. É essa consciência desse ser espiritual e imortal que está se construindo. É isso que nós vamos levar. Nós estamos em aprendizado de amar. Nós estamos aprendendo a amar. Nós ainda não sabemos amar de forma incondicional. Nós ainda amamos condicionalmente, colocando condições. Nós ainda não sabemos dar amor sem esperar nada em troca. Nós ainda amamos num processo de troca. E tá tudo bem, faz parte do nosso processo como espíritos. Nós ainda estamos aprendendo. Mas o nosso destino é amar de forma incondicional, esse amor ágape. O amor que Jesus tem por nós e que veio exemplificar quando esteve aqui. Jesus nos mostrou como amar incondicionalmente. Nós ainda estamos em processo de aprender. Mas é esse processo, esse passinho que nós vamos dando a cada existência que vai nos aproximando cada vez mais desse amor. E é isso que nós vamos levar junto quando partirmos daqui. É esse passinho a mais em direção ao amor, em direção a Jesus, ao que Ele nos ensinou, a todo esse legado, a esse reino de Deus. Mas aonde se constrói esse reino de Deus? Onde encontramos? Porque nós podemos sim frequentar religiões, podemos sim frequentar a casa espírita,
Mas nós não podemos fazer isso de forma só externa, só automática, só material. Nós precisamos sim construir esse reino de Deus aqui dentro de nós. Nós podemos sim fazer esse processo externo de ir, né, a um local, a ter essa confraternização, essa troca com outras pessoas, mas sem esquecer de fazer o processo conosco. Porque nós vamos fazendo o processo à medida que nós vamos vivendo as leis de Deus. Aí, lá no livro dos Espíritos, porque nós espíritas, nós temos esses conhecimentos à nossa disposição para nós estudarmos. Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está essa lei de Deus? Essas leis de Deus? E os Espíritos nos respondem, a lei de Deus está na consciência. Então quer dizer que nós temos essa lei de Deus em nós, mas é nessa consciência aqui, nessa mente turbulenta que nós temos, que não para um minuto, pensando, nesse tumulto, é essa consciência? Não. É a consciência interna da nossa essência divina, aqui do coração. É aqui que está escrito a lei de Deus, na nossa alma, na nossa essência, nesse ser divino que somos. É ali que está escrito as leis de Deus. Mas nós embarcamos nesse mundo material, nessa loucura do dia a dia, nessas vivências de conquista da matéria, e esquecemos de criar a nossa consciência espiritual, de que somos espíritos e que precisamos fazer esse processo com o nosso espírito. E aí o que acontece? Nós esquecemos de entrar em contato com essa parte aqui, com essa lei de Deus que está aqui dentro, essa essência divina que nós temos. Nós esquecemos disso. E aí quando nós podemos estar um pouquinho quietos, sozinhos, nós ligamos a TV, nós ligamos o rádio, nós nos enchemos de barulhos, nós nos enchemos de atividades e não temos tempo para parar e ficar conosco, para parar e escutar essa voz interna. Nós não nos possibilitamos isso. Nós passamos o tempo todo buscando estar conectados com tudo e com todos e com muitos sons, com muitos barulhos, com muitas conversas ao mesmo tempo. Se nós temos um minutinho com nada, nós já pegamos o celular e vamos mexer na rede social. Nós não nos possibilitamos estar conosco. E o que Jesus fazia quando ele estava aqui encarnado? Quando ele precisava pensar, quando ele precisava se afastar? Ele ia rezar, ele ia meditar, ele ia ficar com ele mesmo. E ele dizia que era ali que ele entrava em contato com o Pai. Porque quando nós silenciamos, é quando nós nos conectamos com esse divino que mora dentro de nós, que está lá na nossa alma, na nossa essência, é que nós escutamos Deus falando conosco. É que nós nos escutamos, é que nós nos entendemos. E aí, quando acontece algo, né, que nos desequilibra, algo que nos incomoda, algo que mexe conosco, algo que gera uma reatividade aqui dentro de nós, ao invés de nós pararmos, silenciarmos para entender por que isso me tocou tanto, por que me feriu, por que eu reagi assim, por que eu estou sentindo isso, ao invés de fazermos isso, nós vamos para a reatividade, nós fugimos, nós não queremos olhar para o que somos, nós temos medo de olhar para o que somos. E aí nós nos enchemos de barulho, nós nos enchemos de atividades externas, nós nos enchemos de diversões, de distrações, para não precisar fazer esse contato com essa criança ferida que mora dentro de nós. E aí nós esquecemos de fazer aquele processo que Santo Agostinho nos disse lá na questão 919 do O Livro dos Espíritos, a questão mais conhecida e mais falada, 919, conhece-te a ti mesmo. E ali Santo Agostinho nos diz como fazer isso, nos diz para nós ficarmos quietinhos conosco, olharmos para o nosso dia, como foi o nosso dia, nós fizemos o nosso melhor nas situações, para as pessoas que cruzaram o nosso caminho,
Onde nós podemos melhorar? Onde nós já conseguimos ser bons? Será que fizemos todo o bem que podíamos? Ou poderíamos ter feito mais? E aí Santo Agostinho nos traz toda essa reflexão que ele fazia quando ele estava aqui. E que funcionou. E por que nós temos tanta dificuldade de entrar em contato com a nossa essência? De termos essa consciência de que somos espírito e buscarmos as conquistas do espírito. Buscarmos desenvolver os talentos aqui da matéria, mas também desenvolver os talentos do espírito com equilíbrio. Nem só para um, nem só para outro. Estamos aqui, precisamos viver as coisas daqui. Mas sem esquecer que somos espírito e que estamos construindo essa parte espiritual. E que precisamos ampliar essa nossa consciência espiritual. Porque é ampliando essa consciência, é desenvolvendo essas nossas virtudes e aquilo que ainda são limitações, é nesse processo de desenvolvimento é que nós vamos conquistando os talentos, conquistando as propriedades para o nosso espírito. E é isso que nós vamos levar conosco quando partirmos daqui. E é para isso que nós estamos aqui. E nós, espíritas, nós já temos o conhecimento, mas não basta que esse conhecimento fique só no conhecimento intelectual, fique só na teoria. Nós precisamos sim começar passinho a passinho, construir esse reino de Deus verdadeiramente dentro de nós, nas nossas atitudes, nas nossas relações e sermos o Evangelho de Jesus sem palavras, só na vivência. Eu sei que muitas vezes é difícil, que temos sim dificuldade, porque ainda temos muitas limitações. Estamos aqui num mundo de provas e expiações. Ainda estamos passando pelo processo de transição, mas ainda é um plano de provas e expiações. E ainda vivenciamos muito o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, a intolerância, a arrogância. Ainda vivenciamos tudo isso, mas precisamos parar para nos analisar e ver aonde já estamos fazendo algumas conquistas e onde ainda precisamos melhorar. E só vamos fazer isso quando conseguirmos parar um pouco, silenciar e olhar para nós mesmos. E conversar com essa nossa essência divina e deixar que Deus fale conosco, assim como Jesus fazia quando estava aqui encarnado. Então, é esse pedido, são chegados os tempos. A transição planetária está aí, nós não temos mais tempo a perder. Há mais de 2000 anos Jesus esteve aqui e já nos convidou a fazer essa transformação interna, a construção do reino de Deus. E nós ainda estamos vivendo mais para a matéria. Então agora nós não temos mais tempo. Chegou o momento de despertarmos nossa consciência para esse ser espiritual que somos e para essa construção desse ser imortal que somos. Então nós precisamos sim nos atentar para essa construção interna, para esse conhece-te a ti mesmo, para que possamos ser melhores nas nossas relações, para nós mesmos e para o mundo. Então, para encerrar essa reflexão, vamos ficar com um trechinho de um texto de Alta de Souza, que nos traz aqui um conselhinho, que diz o seguinte: volve ao teu templo interno abandonado. Nós abandonamos o nosso templo interno, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração. Em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Deus responde a nós mesmos, por nós mesmos. Eu sei que muitas vezes nós buscamos fora essas respostas, nós buscamos isso nas religiões, nós buscamos isso nos livros, mas precisamos também entender
que muito está aqui e muito precisa que nós façamos esse movimento de nos permitirmos nos escutar um pouco, de permitirmos silenciar um pouco essa turbulência externa e essa turbulência aqui da nossa mente para entrarmos em contato com essa consciência divina que nos habita. E assim encerramos mais uma reflexão. Logo estaremos aqui novamente juntos para mais um estudo dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. E desejo que todos fiquem muito bem, fiquem em paz, se cuidando, com saúde. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos vemos aqui novamente. E muito obrigado mais uma vez. Tchau!